Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 1. Vamos terminar este capítulo, mas entretanto começando uma nova sessão, né? O capítulo vai se dividindo por etapas. E agora vamos começar com essa sessão que começa na dignidade do Evangelho e vai entrar pela humildade, pelos exemplos. E aí, assim vamos juntos. Quem encontrou o texto, diga amém. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para nós ou para vós outros é de salvação. E isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. À medida que o texto vai caminhando, nós vamos percebendo que o apóstolo vai afunilando os seus objetivos para chegar ao âmago do nosso coração. Esta é a nossa quarta reflexão. Na primeira ele apenas se apresentou, falou para quem destinava a sua mensagem, aos santos, aos bispos, aos diáconos e aqueles que estão envolvidos no reino de Deus. Na segunda, dobrou os seus joelhos, fez uma oração de ação de graça, de agradecimento a Deus e também de intercessão pelos irmãos em Filipos. Porque, como todos nós sabemos, o momento era de turbulência, era de tribulação, de escassez, perseguição e assim por diante. Na terceira, Paulo se apresenta e diz assim: não se preocupe comigo. Tudo que aconteceu comigo, de bom e de ruim, foi para o desenvolvimento do reino de Deus. Contribuiu para a obra. Deus tem usado de todas as formas. Os guardas têm ouvido o Evangelho. Eu estou preso aqui, mas a palavra de Deus continua disseminando os corações, invadindo as almas, transformando vidas. E as provações não nos intimidam. Nós estamos juntos. Mas agora, no texto de hoje, o apóstolo Paulo começa a se direcionar mais diretamente aos irmãos, à igreja que está em Filipos. E agora ele não está mais apenas dizendo quem são os seus destinatários, ele não está mais apenas fazendo uma oração intercessória e dizendo que pede a bênção e a graça de Deus pelos irmãos, não está pedindo que os irmãos se despreocupem com ele, porque ele está na mão de Deus e as coisas que acontecem é sempre para a glória de Deus e para o louvor de Deus, mas ele está também preocupado com todas as bênçãos, ainda que nós já vimos que a carta aos Filipenses, os irmãos em Filipos são bons crentes, são fervorosos, estão bem andando no caminho do Senhor, mas estão atribulados e cheios de dificuldades, e o apóstolo Paulo então diz assim: olha, eu quero que vocês vivam a vida digna do Evangelho. Então, o cristianismo também é uma questão de dignidade. É preciso que as pessoas nos vejam, nos olhem como servos de Deus, que, comprometidos com a sua palavra, com o seu reino, possamos juntos transmitir ao mundo, não só pelas nossas palavras, não só pelas músicas que cantamos, pelo louvor que apresentamos, mas pela nossa vida, pelo caráter, pelos nossos testemunhos. As pessoas precisam saber que somos servos de Deus em Cristo Jesus. Agora, quando nós falamos nesse aspecto de uma vida digna do Evangelho, é comum que as pessoas queiram pensar assim, que talvez buscar vários padrões de comportamento, de atitudes, etc, etc, etc. Mas hoje nós vamos seguir o raciocínio de Paulo. E ele começa dizendo o seguinte: uma vida digna do Evangelho, eu vou ler para os irmãos, vou distribuir para os irmãos guardarem esse raciocínio. Primeiramente, é uma vida de unanimidade cristã.
Isso envolve comunhão, isso envolve unidade, isso envolve unidade de pensamento, de espírito, de alma. Isso envolve o povo estar junto, na intimidade uns com os outros, na unidade uns com os outros. E isso é uma vida digna do Evangelho. E, em segundo lugar, ele vai também nos lembrar uma coisa. Que uma pessoa que vive uma vida digna do Evangelho não está aterrorizado com a intimidação do adversário. Porque todos nós temos que ter a plena consciência de que nós temos adversários. Que o adversário de nossas almas vive em derredor, rodeando como um leão, bramando, rugindo como um leão, querendo tragar alguns. Mas o povo de Deus que está vivendo uma vida digna do Evangelho não está intimidado com suas ameaças. O cristianismo continua aceso no seu coração com todas as convicções. E aí então, em terceiro lugar, ele vem nos dizer o seguinte, que uma vida digna do Evangelho é de alguém que está disposto, uma vez que você creu em Deus, e a crença em Cristo Jesus não é apenas só eu acredito no seu milagre, na sua pessoa, não. Mas quem crê em Jesus e vive uma vida de dignidade, está disposto a sofrer, padecer por Ele. E ele diz assim, isto é uma honra, foi dado a vocês o privilégio, não somente de crer, mas também de padecer pelo seu nome. Agora, quando nós olhamos para esse quadro, aí você talvez pense assim, mas será que é isso mesmo? Eu pensei que uma vida digna do Evangelho fosse uma coisa assim um pouco mais empolgante, mais entusiasmada. Você já parou para pensar, irmão, sempre que a gente fala, por exemplo, numa palavra santidade, você já parou para notar que as pessoas olham a santidade sempre do lado de fora? Você já parou para observar que, vamos imaginar, por exemplo, nos costumes mais antigos, a santidade sempre estava relacionada com a roupa, com o modo de andar, com a pessoa como falava, os vestidos das mulheres e tantas outras coisas. Mas poucas são as vezes que alguém olhou assim, santidade tem a ver com o relacionamento entre irmãos. Santidade tem a ver com uma vida de unidade e compromisso de intimidade com os irmãos. Alguém já parou para pensar que Jesus disse assim, olha, eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Alguém já parou para refletir na possibilidade de Jesus ter colocado relacionamentos interpessoais como uma das coisas mais essenciais do cristianismo? Mais importante do que milagres. Talvez o próprio apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, capítulo 13, um versículo que se torna uma música, um cântico dos mais lindos, tenha deixado bem claro que amor fraternal, ou seja, que comunhão entre os irmãos, significa muito mais do que língua estranha, sabedoria, poder de Deus, fé, cura, operação de maravilhas e todas as coisas que nós conhecemos como sobrenatural e julgamos extraordinárias no cristianismo. E Paulo põe todas elas por terra dizendo, se você não for capaz de amar o seu irmão, você não precisa ter nenhuma delas, porque nenhuma delas absolutamente lhe valerá de alguma coisa. É apenas como um sino que retine, como uma lata vazia que alguém chuta e joga e rebola pelo meio do asfalto. Não tem sentido algum. Você precisa viver uma vida digna do Evangelho, começando por aí. Começando pelo relacionamento com o seu próximo, com o amor ao seu próximo. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje num contexto em que as pessoas brigam muito mais do que o que louvam juntos. As pessoas disputam muito mais, concorrem muito mais uns com os outros. Nós não somos concorrentes, queridos. Nós somos juntamente cristãos, trabalhando pela mesma fé, pelo mesmo amor. O Evangelho está presente em nosso coração. E a Bíblia diz, o Paulo diz assim, nós temos que ter um só espírito e uma só alma. Nós temos que pensar a mesma coisa. Nós temos que raciocinar da mesma maneira. Porque nós somos cristãos e formamos um corpo. Quando você olha para a palavra corpo, que é uma palavra bem usada na Bíblia para comparar a igreja, provavelmente você tem que observar um corpo humano. O corpo humano depende, os membros dependem um dos outros. E nenhum membro despesa o outro. Eu vou só fazer uma comparação. Deixa a unha do seu dedinho menorzinho ficar encravada para ver. Deixa ela tomar assim uma proporção bem grande para ver se você diz assim, não, isso é só uma unha, só um dedinho, vou continuar vivendo a minha vida normalmente, como se nada tivesse acontecido, não vou me importar com essa unha. Veja se isso acontece na sua vida, no seu corpo.
Às vezes, a gente encontra uma pessoa que está apenas com a unha encravada e ele anda todo desmontado. Parece que precisa de uma muleta, precisa de uma coisa, está todo desmontado. O que houve? Por que ele está todo desorganizado? Porque tem uma unha encravada. Ninguém nunca parou para pensar que um membro do corpo de Cristo, quando está padecendo alguma coisa, toda a estrutura do corpo também sofre as alterações. Nós não atentamos para um detalhe de que um corpo precisa estar juntos. Todo mundo trabalha pelo mesmo propósito, no mesmo pensamento, com a mesma atitude. O espírito de alma, o espírito de voluntariedade. E juntos, não separados, juntos, lutando pela fé do Evangelho. Os discípulos de Jesus perguntavam de vez em quando um mandamento novo. E ele disse assim: eu tenho um mandamento novo para vocês uma vez. Mas o mandamento novo era simplesmente, vamos dizer, uma tradução daquilo que já estava lá desde o princípio na Bíblia Sagrada. Lá no Velho Testamento, nos 10 mandamentos, era: ame a Deus acima de tudo, com todas as forças, com todo o entendimento, com todo o coração, com toda a tua alma, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus tirou o a ti mesmo e falou assim: não, agora você vai amar o seu próximo do jeitinho que eu amei você. Eu dei a vida por você. Eu vim de lá do céu para salvar você. Eu sacrifiquei o meu sangue por você. E Jesus dizia: eu quero que você ame o seu próximo desse jeito. Então Paulo diz assim: olha, eu quero que vocês tenham uma vida digna do Evangelho. E quero dizer uma coisa: se eu estiver presente ou se eu estiver ausente, se eu não puder ir ver vocês, ou se eu for ver, eu não quero ouvir falar que vocês estão brigando, que vocês estão degladiando, que vocês estão disputando posições, que vocês estão politicando com qualquer que seja o interesse. Eu quero que vocês tenham um espírito só, que com uma só alma lutem juntos pela fé evangélica. Eu quero que vocês sejam unidos. Unidos. Colossenses capítulo 3, os versículos lá de 12 a 14. Paulo dá uma receita de unidade bem interessante. Ele começa sempre com aquela palavra: suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha queixa contra alguém, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós. E depois de tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E quando eu sempre me lembro da palavra suportar, eu fico trazendo para nosso contexto e dizendo assim: parece que tem alguns irmãos que para trabalhar junto, para evangelizar junto, para congregar juntos, para andar juntos, eles não se amam, eles se suportam. Eles dão a paz do Senhor assim, atravessado. Eles sentam no mesmo banco, mas já teve ocasiões da gente observar até que a pessoa até saiu do banco de perto daquele que estava lá e não consegue se suportar. Aí Paulo diz assim: talvez esteja na hora de você ir lá para os pés do Senhor e orar, e orar, e orar, e orar, até conseguir perdoar. E pedir graça a Deus para você perdoar. E se você disser assim: mas eu não dou conta de perdoar porque ele é ruim demais, você se lembra de uma coisa: assim como Cristo te perdoou, você também não valia nada, você também não merecia nada, você também tinha todos os defeitos que alguém pode imaginar suportar que alguém tenha. Mas mesmo com seus defeitos, mesmo com seus pecados, mesmo com todas as suas indignidades, de Jesus Cristo te perdoou, te resgatou lá do pecado, te colocou sobre uma rocha, firmou os teus passos, te deu uma oportunidade nova, colocou um cântico novo na sua boca, te deu uma vida cristã extraordinária, transformou a sua casa, resolveu o problema que você não conseguia resolver sozinho. Ele transformou você por dentro, porque Ele perdoou você. Então por que é tão difícil perdoar o teu irmão? Por que é tão difícil perdoar o teu pai, a tua mãe? Por que é tão difícil perdoar o teu vizinho, o teu colega de trabalho? Olha, Jesus disse: se você não for capaz de perdoar o seu irmão, também o nosso Deus, o Pai que está no céu, não perdoará os nossos pecados. Como vamos fazer as nossas orações? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, porque eu também vou perdoar? Não, porque eu já perdoei os que me devem. Parece que o Senhor Jesus está condicionando a sua oração a uma atitude anterior. Oração de sucesso está condicionada àquilo que você vive e não àquilo que você fala.
está condicionada à atitude que você tomou no dia anterior e não a que você está prometendo que vai tomar. O apóstolo Paulo quer uma vida digna do Evangelho para os irmãos filipenses. E ele diz que uma vida digna do Evangelho é uma vida de unanimidade. É uma vida de comunhão. É uma vida onde os irmãos lutam pela mesma causa, pensam a mesma coisa, têm o mesmo espírito, a mesma fé, o mesmo amor. E estão preocupados todos com o reino de Deus. Mas então o apóstolo chega no segundo item e diz o seguinte: quem é o cristão nesse mundo que não tem adversário? Eu poderia dizer que os adversários são aquelas pessoas que estão até combatendo, tentando evitar que você pregue o Evangelho, que você seja um bom cristão. Mas olha, tem muitos adversários ocultos, invisíveis, que atuam em todas as formas, atrapalhando você com talvez as doenças, talvez os fuxicos entre os irmãos, as contendas, talvez as coisas que acontecem que você não está contabilizando na sua vida, mas que elas atrapalham. O Evangelho, para essas pessoas, vamos imaginar o mundo. O mundo não consegue entender. Paulo diz assim, o Evangelho para algumas pessoas é uma loucura. Irmãos, é uma loucura mesmo. Na cabeça do mundo é uma loucura. O apóstolo Paulo diz a cruz de Cristo, lá na carta aos Coríntios, para o grego e para o judeu, para um é um escândalo, para o outro é uma loucura. Quem que vai entender que um homem vai salvar o mundo inteiro cravado numa cruz? O judeu estava esperando um sujeito guerreiro com a lança na mão, com a espada na outra, fazendo guerras e destruindo inimigos para conseguir. Aí ele chega e ama todo mundo muito mais, nunca pegou uma arma, fez todo mundo jogar suas armas no chão só por amor, entrega a sua própria vida a ser crucificado e diz assim, e com isso ele salvou o mundo. Quem pode entender essa loucura? Por isso Paulo diz assim, para eles é uma loucura, mas para nós é o poder de Deus, é a salvação de todo aquele que crê. Nós não precisamos estar intimidados com o adversário, o que é que fulano pensa, de que forma nós somos atrapalhados. Nós precisamos crer no poder de Deus. Crer na sua provisão, crer no seu amor, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, para que o poder de Deus esteja atuando na nossa vida. Esse cristianismo, então, não é um cristianismo de vida mansa. Porque o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, ele disse, são bem-aventurados os perseguidos, os maltratados, os injuriados, os caluniados, por amor do meu nome, por causa do meu nome. E se você estiver pensando que é único desse mundo, se você estiver pensando que só acontece com você, porque tem muita gente que diz assim, mas por que comigo? Meu Deus, mas esse negócio vai acontecer logo comigo? O que foi que eu fiz? Você não precisa ter feito nada. Jesus diz assim, aconteceu também com os apóstolos, o que vieram antes de vocês. Eles também foram caluniados, eles também foram atribulados, eles também foram perseguidos, eles foram martirizados, mas eles não negaram a sua fé, eles não desistiram do amor de Deus, eles não desistiram de seguir a fé que estava no seu coração. A vida cristã implica em sofrer também tribulações. Esse evangelho que estão pregando por aí, só de vida boa, irmãos, com todo respeito, com todo carinho com vocês, é um evangelho mentiroso. E um evangelho mentiroso não vai levar você para o céu. Um evangelho da prosperidade, está todo mundo pensando só na prosperidade. Eu não sei onde foi que encontraram no texto sagrado que o Senhor prometeu prosperidade e riquezas nesse mundo, não. Todas as nossas riquezas são apontadas para o mundo posterior, para o céu e não para a terra. Paulo escreveu aos Colossenses dizendo, se você foi ressuscitado com Cristo, então pense nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque as coisas que são da terra são efêmeras, elas são vulneráveis, as de cima que são eternas. Eu não sei que cristianismo foi esse que tirou o foco do evangelho verdadeiro, apontando para uma vida futura, na mão de Deus, na glória de Deus, com o poder de Deus, para se apegar a coisas terrenas. Eu não sei que evangelho é esse que prega mais o dinheiro do que a fé, que prega mais os bens materiais do que o amor de Deus. Cristo não morreu por coisas, Cristo não morreu por essa instituição, Cristo não morreu por essas paredes, pelos negócios, Cristo morreu por você. Morreu por pessoas, morreu
por mim. Então escute uma coisa que você precisa traduzir no seu coração: uma vida que você consegue conviver com ela, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, em qualquer ambiente que você esteja. Essa vida vale mais do que tudo que você tem. Vale mais do que tudo que você provavelmente alcançaria. Porque foi por esta vida que Jesus morreu na cruz do Calvário. É por isso que a igreja precisa evangelizar, fazer missões, porque o Senhor Jesus diz: eu tenho muitos filhos, eu tenho muitas almas espalhadas pelo mundo inteiro, pessoas que nem conhecem o Evangelho, pessoas que nunca ouviram falar de Deus, pessoas que estão até, vamos dizer, rechaçando os missionários, mas são pessoas por quem Jesus morreu na cruz do Calvário. E Paulo diz assim: não estejam intimidados com os adversários. Eles podem pensar o que quiser e perseguir o que quiser. Eles podem atacar, eles podem fazer o que quiser com você, mas eles não podem roubar a tua fé. Sabe que o Mateus estava cantando aqui agora no final, um pouquinho antes, o hino da adoração? E tem uma frase interessante naquele hino da adoração. Ele diz que nada vai atrapalhar você de adorar. Porque não pode roubar isso, não pode roubar aquilo, não pode fazer, mas no final diz assim: se me matar, eu vou adorar lá no céu. Não existe nada pior nesse contexto para o ser humano que está vivo do que a morte. Você pode dizer assim: roubaram a minha casa, tiraram os meus bens, arrancaram o meu carro, tiraram minha roupa, fizeram qualquer coisa, roubaram meu dinheiro, assaltaram meu banco, qualquer coisa que fizer, não significa absolutamente nada. Alguém pode dizer assim: o pior de tudo é tirar a minha vida. Mas Jesus diz assim: você não precisa ter medo de quem tira a vida, do que quem mata o corpo. Você tem que temer aquele que, além de matar o corpo, pode botar a alma no inferno. E Jesus é o único que pode fazer isso. E sabe de uma coisa? Ele prometeu uma coisa para você: pode matar o seu corpo, mas você tem um lugar garantido no céu, e vai louvar a Deus o resto de sua eternidade, porque não tem limite para a adoração. Não precisa ter medo do adversário. É isso que Paulo está dizendo. O Evangelho é uma loucura para os incrédulos, mas para nós é o poder de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você: quase sempre, no Evangelho, perder é ganhar. Quase sempre. É uma contabilidade que não está nos cálculos dos contadores, dos matemáticos. Mas no Evangelho, quase sempre, perder é ganhar. Você renuncia, não, eu deixo para lá. Mas Jesus contabiliza. Ele até chegou a dizer assim: olha, se alguém se alguém perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar essa vida. Então eu estou perdendo, mas estou ganhando. Por que temos medo do adversário? Por que temos medo da tribulação? Por que temos medo das provações, das lutas? Isso está contabilizado no Evangelho. Talvez nós tenhamos nos intimidado com isso, porque o Evangelho foi fraudado, foi engodado, foi trazido uma outra realidade. Não, o Evangelho agora é da bênção, do poder. Declare: você é dono disso, você é filho do rei, você vai herdar o trono, você tem isso, isso aqui é do Senhor Jesus, você é herdeiro, você é irmão de Jesus, e todas as bênçãos e toda a glória. Você agora não está mais pisando no chão, anda no mundo da lua, anda por cima de tudo, passando. Eu quero dizer para você que você é mortal, você adoece igual aos outros, morre igual aos outros. Todos nós somos vulneráveis, estamos no mundo, embora não pertencemos a ele, sofremos todas as agruras que o mundo sofre. A nossa esperança não está nessa terra, nosso tesouro não está nessa terra, nossa expectativa de vida não está nessa terra, nossa promessa divina não está nessa terra, porque Deus escolheu prometer para nós coisas melhores, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao entendimento, ao coração do homem. Foi isso que Deus escolheu para aqueles que o temem.
está lá na frente, meus irmãos. É lá na frente, é na glória celeste. Aqui é só uma passagem. Você tem o direito de passar do jeito que você quiser, até de maneira confortável, não tem problema nenhum não. Mas nunca se esqueça, aqui na terra a sua casa é uma tenda. Você está no deserto. Ah, mas eu construí uma casa de 5 pisos, com piscinas de tudo quanto é lado, churrasqueira de primeiro mundo, está tudo de primeira. Não tem problema, você pode construir, mas não pode se esquecer, é só uma tenda. Você não vai levar ela para lugar nenhum. Quando a trombeta tocar, não adianta você tentar levar os cacarecos dela, porque não vai. Lá só vai entrar você. Quando você morrer, não adianta você arrumar um caixão com gaveta, que caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Você vai sozinho. Você só vai com a sua alma. E a única coisa que vai contabilizar na sua vida são as obras que você realizou e que engrandece o nome do nosso Deus. Então o apóstolo encerra dizendo que é um privilégio. E por isso uma vida digna do Evangelho é uma vida de alguém que está disposto a padecer por Cristo. Tudo que você aprendeu então nesse Evangelho moderno, talvez precisa ser reavaliado. Porque o Evangelho que estão pregando por aí, eu acho que foi por isso que Paulo falou certa feita. O Evangelho de Paulo, se você quiser ler as epístolas paulinas, você vai descobrir que o Evangelho de Paulo sempre é um Evangelho confrontador, é um Evangelho realista. Ele coloca você com os pezinhos no chão, vivendo um cristianismo com todas as letras. E ele disse certa feita: irmãos, se por acaso um dia descer um anjo do céu lá na sua igreja, na sua congregação ou na sua casa, e esse anjo vier com todas as glórias, mas pregar um evangelho diferente desse que eu estou pregando, seja anátema, mentiroso, falso, não acredite nele. Isso é convicção. Paulo foi além disso, quando disse assim, eu imagino que Paulo pensou assim, de repente eu vou viajar, né? Eu conheço um pastor que era muito amigo nosso, e ele tinha uma fama de apologética, era uma pessoa de uma base bíblica extraordinária, mas ele começou a viajar lá para a América e começou a viver umas aventuras, e quando certa vez ele chegou aqui todo antagônico, ele chegou todo às avessos, parece que viraram ele pelo avesso, tudo que ele pregava com convicção ele deixou de pregar. Paulo cuidou disso, ele disse assim, se por acaso eu mesmo, vejam só isso, se eu mesmo voltar aqui alguns anos depois, eu fizer umas viagens por aí, dar umas voltas por aí, e de repente eu voltar aqui, eu, Paulo, e pregar um evangelho desse, diferente desse que eu estou pregando hoje, seja anátema, mentiroso, falso, não creia nele. Paulo tem convicção desse evangelho que prega, e esse evangelho que ele está pregando diz assim, se você creu em Cristo, você também vai padecer por ele. Afinal de contas, ele morreu por você. Afinal de contas, a sua crucificação foi a causa da sua crucificação foram os nossos pecados. Afinal de contas, ele morreu para nos resgatar. Então não há nada de errado em que você seja torturado por ele, que você seja atribulado por ele, e que você sofra todas as agruras da vida cristã por causa dele. Porque ele diz assim, e isto ainda é um privilégio. Isto é uma honra. Um cristão precisa se identificar com Cristo. E olha, Paulo um dia foi confrontado sobre o seu apostolado. Alguém disse assim, esse cara é apóstolo. Eu nem me lembro dele com Jesus. Ele nem estava com os 12. Ele se converteu depois. Como é que esse camarada chega aqui agora dizendo que é apóstolo? Aí o apóstolo diz, eu vou dar um testemunho para vocês. Ao longo da minha vida cristã, eu sofri tudo que vocês imaginarem. Fui apedrejado e dado como morto, levado para fora da cidade. Eu fui açoitado com uma quarentena de açoites e depois jogado numa jaula para morrer. Eu sofri um naufrágio durante as madrugadas pelos lugares mais escusos e mais terríveis do mundo.
E quando consegui salvar-me, ainda fui picado por uma víbora venenosa. E como se isso não bastasse, além de todas as provações e de todas as lutas, eu ainda sofri a falsidade dos irmãos, que diziam que eram meus amigos e me traíram. Então você pode ter certeza de uma coisa: eu carrego no corpo as marcas de Cristo. E eu por isso sou apóstolo. E não me considero inferior a nenhum dos outros. Ainda que nada sou. Um cristão prova que é cristão quando padece por amor de Jesus. Quando sofre por amor de Jesus. Por isso Paulo falou assim: vocês já ficaram sabendo, vocês assumiram a minha luta, estão lutando, e vocês estão ouvindo cada dia que essa luta é minha. Vocês estão vendo isso presencialmente. Paulo está preso, irmãos. Essa carta foi escrita de dentro de uma cadeia. Ele está lá numa situação das mais desconfortáveis, e ele consegue escrever uma carta com um tema vibrante, dizendo: regozijai-vos no Senhor. Porque ele não está intimidado pela tribulação, pelas perseguições. Ele não está intimidado porque aconteceu coisas erradas ou antagônicas àquilo que ele estava pregando, não. Ele está confiante de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aguardam no seu propósito. Ele tem certeza que é chamado pelo Senhor. Precisamos entender cada dia que uma vida digna do Evangelho se manifesta em uma vida de solidariedade, unanimidade, comunhão uns com os outros. Se manifesta na determinação e na firmeza, na coragem de não se intimidar com qualquer que seja o adversário da vossa alma. E uma vida digna do Evangelho é a vida de alguém que aceita tudo que vem da parte de Deus, das mãos de Deus, seja lá o que for. Por isso é que Jó dizia: foi o Senhor que deu, Ele toma. Então o Senhor me deu as coisas boas, Ele pode me dar o que é ruim também. O que vier da mão de Deus, eu recebo. Porque todas as coisas que vêm da mão de Deus cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero encerrar convidando você para ser crente. Palavras bem claras e bem nítidas. Convidando você para entregar sua vida para Jesus. Se tornar um servo de Deus. Convidando você para se reconciliar com Ele, se você estiver desviado. Dizendo para você: você pode ser a pior pessoa, pensar que é a pior pessoa do mundo, mas Jesus ama você e morreu por você. Te ama e está aqui nessa noite. E se você estender a sua mão, se você levantar a sua mão, Ele alcança você com a sua misericórdia. Então, se tiver nessa noite uma pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus, pode fazer isso agora. Só levantar a sua mão onde você estiver. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo esse povo, e com todo o povo de Deus sobre a terra, desde agora e para todo sempre. Que todo o povo de Deus diga: amém. Que Deus abençoe, irmãos, a paz do Senhor para todos.